Só vocês lembrarem desse exemplo aqui bizarro, que esses desenhos aqui, só eu e o cara que desenhou o Goku sabe fazer. Ok? Então, é dessa forma que nós temos. E sobre essa nacionalidade, se cair na sua prova, eu estou diante de um rol taxativo. Ok? Se cair na sua prova perguntando, eu estou diante de um rol taxativo. Beleza? Agora eu quero bater com você o seguinte. Vamos lá. Ali foi só para nós sabermos o que nós vamos falar. Eu estou aqui no artigo 12, inciso 1, a linha alfa, a linha A. Qual é a regra aqui? Eu tenho a minha regra. Qual é a minha regra? Nasceu no Brasil. Nasceu no Brasil. É brasileiro. Ok? Essa é a minha regra da linha A. Nasceu no Brasil, é brasileiro. Como no exemplo que eu dei, imagine que aquele país A seja o Brasil. Nasceu em solo brasileiro, é brasileiro. Ok? Ou, posso te dar outro exemplo, é que o pai é militar das Forças Armadas e foi numa missão no Paraguai, uma missão de 1 ano. E a esposa dele veio ter o filho lá no Paraguai. Ele vai ser o quê? Brasileiro nato. Por quê? Porque o pai dele estava a serviço do país. Para estar a serviço do país, vamos lá. Se ele tiver a serviço do estado de São Paulo, se ele tiver a serviço do estado de Maceió, ok? Lá de algum município, e o filho dele nascer em outro país, vai ser brasileiro nato? Te faço essa pergunta. Vai ser? Sim, vai ser. Por que vai ser brasileiro nato? Olha o que a linha B fala. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. E o que é a República Federativa do Brasil? É o Brasil como um todo. Nós já estudamos sobre o que seria a República Federativa do Brasil. Então não importa se você está a serviço da União, do Estado, do Distrito, do município, está a serviço da República Federativa do Brasil, teu filho nasceu lá, ele vai ser brasileiro nato, ok? Então esse é o primeiro ponto que eu gostaria de bater e de dar um exemplo. Agora vamos para o mesmo artigo 12, no inciso 1, na linha B. O que diz o inciso 1, a linha B? Ela me diz sobre o critério, e os sanguíneos. Ok? E os sanguíneos. E o que quer dizer esse critério? Vamos lá. Pai ou mãe, cuidado com isso na prova, a serviço do país no estrangeiro. A serviço do país no estrangeiro. Pai ou mãe. Então é um ou outro. Na tua prova vai querer falar que tem que ser os dois. Não. É um ou o outro. Ok? Ou então o quê? Se está a serviço da República Federativa do Brasil. Pode estar a serviço do Estado de São Paulo, como eu falei, da administração direta, da administração indireta, ok? Não importa. Ou a serviço da República Federativa do Brasil. E aqui seja no âmbito da administração direta ou no âmbito da administração indireta, ok? Vamos lá, vamos continuar. Nós temos aqui no artigo 12, no inciso 1, a linha C, que também é o critério que também vai falar do critério jus sanguinis.
ok? E o que quer dizer esse critério? É quando o filho nasce no estrangeiro e ele vem a ser registrado em uma repartição brasileira. Então, é registrar em repartição brasileira. Ou tem que requerer quando completar 18 anos. Ok? Vamos lá na linha C. Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo depois de atingida a maioridade pela nacionalidade brasileira. Então, tenho que registrar em repartição brasileira, ele vai ser brasileiro nato, ou caso venha residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo depois de atingida a maior idade. Então, eu tenho tanto esse critério de cima quanto o critério de baixo. É um ou outro, ok? Eu tenho que registrar na repartição brasileira ou eu posso requerer quando eu completar a maior idade. Então, um dos pontos que nós podemos bater é que, isso aqui agora se aprofundando um pouco a mais, a nacionalidade ela é originária, involuntária é o brasileiro nato. Sendo que esse involuntária, nesse caso aqui, seria uma mitigação, ok? Seria ali uma exceção à regra. Por quê? Porque aqui ele tem que requerer. Então, nesse caso, se perguntar para você se esse tipo de nacionalidade é involuntária ou voluntária para ser brasileiro nato, é a única opção que, para ser brasileiro nato, ele tem que o quê? Requerer. Nascido no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, desde que a qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, venha optar pela nacionalidade brasileira. E ele tem que vir morar no Brasil, ok? Estes são os critérios. Mas, professor, até os 18 anos, como que vai ser? Vai ser feito um registro temporário, ok? Aqui, ó. É feito um registro temporário. Então, professor, como que ele cobra em concurso público? Ele vai te cobrar letra de lei, ok? Então, tem que gravar o inciso 1, a linha A, B e C. O que que diz a linha A? Nasceu em solo brasileiro, é brasileiro. Pronto, ainda que de pais estrangeiro. Isso é o que você tem que gravar. Salvo se os pais não tiverem a serviço do país. E quando fala se os pais, ok? Não importa, pode ser só o pai ou só a mãe. Se você ler lá na linha A, desde que estes não esteja a serviço de seu país, dá a entender que tem que ser os dois, não. Pode ser só um ou só outro, entendimento do STF, ok? Tem que gravar a linha B. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileira ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. E aqui, a serviço da República Federativa do Brasil, eu posso estar a serviço da administração direta, eu posso estar a serviço da administração indireta, eu posso estar a serviço de uma autarquia, eu posso estar a serviço de uma fundação, eu posso estar a serviço do governo, eu posso estar a serviço do que for, das Forças Armadas, ok? Se está a serviço da República Federativa do Brasil, nasceu no estrangeiro, vai ser brasileiro nato. E você tem que gravar o quê?